Hoje é dia de Vasco e é lá em cima no país, é em Manaus. Ou no meu caso, estou nos Estados Unidos, é embaixo, né? Porque eu estou um pouco acima do Brasil, geograficamente apenas. Peço a você para deixar o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo, que ela é super importante para o nosso conteúdo. Passou, gostou? Like. Comenta quanto vai ser o jogo aqui, quero saber o seu palpite, né? A sua expectativa para o time titular, que finalmente estreia na temporada 2025. Boa sorte ao nosso time titular e, claro, se inscreve no canal, dá aquela moral. Jogadores atenderam os fãs, né, os torcedores que foram até o hotel. Por que não no aeroporto? Eu vou explicar. Quais são os atacantes que realmente o Vasco está negociando? E qual vai ser o time titular para logo mais? Tudo isso a gente vai falar agora. Começando pelo time que chegou ontem à noite a Manaus. Tinha uma expectativa dos torcedores de um Aerovasco no aeroporto, mas por determinação da polícia local, houve um pedido feito à diretoria do Vasco que não tivesse aglomeração no saguão, não por conta de Covid, porque, graças a Deus, esse problema, nesse momento, está mais controlado em todo o nosso país, mas para evitar confusão, porque com muita gente no saguão do aeroporto, e o aeroporto não era feito só para o Vasco, tem outros passageiros também passando por ali, a polícia entendeu que era melhor desviar a saída do Vasco por uma saída alternativa e os jogadores recebessem os torcedores lá no hotel. E assim foi feito. A Vasco TV, as redes sociais do Vasco, eles divulgaram vários vídeos com jogadores, viu o Jair, viu o Paulinho, viu o Paulo Henrique, viu o Alex Teixeira, viu o Verratti, todos foram até os torcedores para aquele bate-papo, para aquela foto, para o autógrafo, enfim. Todos tiveram contato com os jogadores do Vasco da Gama, para não ter nenhum mimimi, porque até isso a galera gosta de politizar no Vasco da Gama, impressionante. E, aliás, falando em política, eu conversei com pessoas envolvidas na negociação sobre a ida do Vasco para Manaus. E o que eu ouvi das pessoas foi o seguinte: olha, Fábio, o contrato indicava que o Vasco iria no voo fretado. E o Madureira, por conta da organizadora do evento, que é a empresa Metrópole, do ex-senador Luiz Estevão, de Brasília, lembra dele? Isso, do Brasiliense, de alguns escândalos por aí, enfim, mas foi ele quem comprou essa partida. O Vasco iria de voo fretado. Pare e pensa numa coisa, torcedor. Vasco e Madureira hoje, pau canta no jogo, normal, futebol tem contato, tem discussão, tem briga, tem expulsão. Aí as duas delegações voltam depois do jogo, todo mundo, clima de paz, tranquilidade no avião. Você acha que tem condição? Então o jogador, para começo de conversa, não gosta de viajar com o adversário no mesmo voo. Quantas vezes você viu isso acontecer? Mas o contrato previa isso, que o Vasco ia no fretado e o Madureira no voo de carreira direto, por conta da organização. Então, sem mimimi. Aliás, eu vi uma declaração que chegou até mim, um print, né? Eu não vi em que canal foi, senão daria o crédito com o maior prazer. Porque aqui a gente não tem esse negócio, não. A gente fala mesmo qual foi. Ah, foi o Atenção Vascaínos? Falaria. Ah, foi o Futebolaço? Falaria. Foi o Mário Coelho? Eu falaria. Não tem problema. Eu já vi alguns canais. Não, deu entrevista aí para um canal. É que eu não sei qual foi. Eu vi que o Atenção Vascaínos ouviu representantes do Metrópole, por exemplo. Mas se eu não tivesse ouvido ninguém da organização, daria o crédito tranquilamente. Mas, enfim, o presidente Elias Duba, que ontem, quarta, na terça-feira, emitiu uma nota oficial dizendo que o Madureira sempre teve bom trânsito, excelente, com grandes presidentes que passaram pelo Vasco, Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda, Alexandre Campelo, beleza, bacana, Roberto Dinamite, legal e perfeito, e tem certeza que irá continuar. Mas ele disse que agora em diante ele vai cobrar as dívidas do Léo Lima, do Souza, do Muriqui. Só uma pergunta técnica para você pensar, torcedor. Esses jogadores citados pelo Elias Duba, se o Vasco efetivamente tem uma dívida com Madureira, essas dívidas foram feitas em qual gestão? Pense. Pense e responda nos comentários. Só para que a gente possa entender que o cenário político continua fervendo no Vasco da Gama. Raciocine com a sua cabeça. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Porque essa coisa de política é muito chato mesmo. Hoje a bola vai rolar 9h30 da noite. Eu, infelizmente, não vou narrar o jogo hoje do Vasco, porque já tinha agendado com a T4T, que, claro, está dando toda a assistência para a minha família
aqui em Orlando, uma ida ao jogo do Orlando Magic, né? E hoje vai rolar Orlando Magic e Portland Trail Blazers. O Rei Kraus adora essa minha pronúncia americana, ele gosta, eu vou ensinar para ele como é que fala Portland Trail Blazers. Então, assim, hoje vai ter esse jogo da NBA e nós vamos lá exatamente, mais ou menos no horário, né? 7 horas da noite aqui acontece o jogo do Vasco, né? Do Orlando Magic, 7h30 no horário local, 9h30 horário de Brasília. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um pós-jogo. Então, a partir de meia-noite ali, mais ou menos, o jogo vai acabar 11h30 e tal, aí você toma um biricutico, um negocinho e tal, e não vai dormir antes de ouvir saudoso, a palhinha do Apolinho, né? A palhinha do pai, pronto, palhinha do pai vai ser ali a resenha com a gente no pós-jogo, pra gente debater o que foi o jogo. Pô, Fábio, você vai assistir o Orlando Magic ou o Vasco? Fernando Neto me garante que a gente vai ver no celular ali do lado, sem que as esposas saibam disso, né? Eu espero que elas não reclamem, né? Que é um olho na TV e o outro na quadra. Hoje vai ser assim. Então, depois do jogo, meia-noite, eu espero você aqui para nossa resenha pós-jogo. Voltando a falar do time. Tietê e Lucas Oliveira serão novidades hoje, pelo menos na prévia que o técnico Fábio Carille treinou. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Piton, Jair, Tietê, Paulinho, Coutinho, Verrete com Alex Teixeira na frente. Gosto dessa formação. Mais mobilidade, preenchimento no meio-campo, jogadores que atuam em vários setores, que se ajudam. Claro que é apenas um primeiro jogo, não dá para cobrar a excelência desses jogadores, condicionamento físico em altíssimo nível, mas dá para enxergar que esse time ele é muito melhor do que o do ano passado. E principalmente nas opções do banco. Aliás, falando em opções do banco, o Esforça não viajou. O Vasco está tentando negociá-lo. O Jean Davi é outro jogador que o Vasco tenta negociá-lo. Está difícil, mas é um jogador que tenta negociar. O Emerson Rodrigues já foi embora, já assinou a rescisão. Foi embora, não acertou, não aconteceu. O Vasco não teve prejuízo nessa negociação. Tá? Quem mais? Então só para finalizar que eu vou entrar no assunto atacante. Esse é o time do Vasco que eu levo fé para essa temporada com jogadores muito bons no banco, como o Paê, por exemplo. Está no banco, Hugo Moura, Cocão, opções de meio campo estão por ali. Maurício Lemos não viajou para essa partida, não foi na relação, mas já deve ficar contra a Portuguesa no próximo domingo, 9 da noite, São Januário. Eita, Campeonato Carioca, 9 da noite é de doer também. Enfim, para fechar, o que tem de verdade em relação ao atacante? A informação que eu tenho é a seguinte, o Vasco negocia com 3 atacantes. Pô, Fábio, mas eu vi o nome de 3 atacantes. Voltou a carga para tentar o Wanderson do Internacional. Negociação muito difícil, tá? Muito difícil porque o Internacional não está disposto a negociar o atleta, que também já tinha feito algumas exigências. O Brian Rodrigues, jogador uruguaio, que atua no América do México. É um jogador considerado caro? Sim, mas o Vasco insiste em ter esse atleta. O América do México está criando dificuldades, mas o Vasco insiste. E esse jogador pode realmente fazer a diferença. É muito bom jogador, ele tem um futuro muito bom, mas tem uma questão fora de campo que o Vasco se preocupa e quer saber como é que está esse processo que ele tem contra ele. Mas tecnicamente é muito bom jogador. Além do angolano Lloyd Augusto. Esses são os 3 atacantes que o Vasco negocia. De novo, Azevedo, eu li que o fulano foi especulado, que o ciclano foi observado, que o tetrano o beltrano foi oferecido. De novo, só tem esses 3 jogadores sendo negociados. Um deles, o Vasco espera fechar. Atacante para o lado do campo. É isso, torcedor. Aqui você tem informação concreta, informação verdadeira. E quando não é nossa, eu dou o crédito. Tem uns canais que precisam aprender como é que se faz isso. Então, torcedor vascaíno, o Vasco enfrenta o Madureira hoje à noite pelo Campeonato Carioca. E eu peço aí seu palpite para esse jogo. O Vasco que vai utilizar os jogadores titulares nessa partida, já voltando aí, né, após um grande período aí de treinamento. O time titular do Vasco volta a campo, né, nessa partida contra o Madureira. Deixe o seu palpite nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.